O tarô é uma grande ferramenta de autoconhecimento que te permite acessar informações e respostas que já existem dentro de você. Quando acessamos o tarô, estamos, na verdade, acessando o nosso inconsciente. Então, podemos dizer que o tarô é uma forma de leitura do inconsciente. É uma conversa que estamos tendo com nós mesmos. O tarô serve como um guia espiritual, nos ajudando a navegar pelos desafios e oportunidades da vida. Cada arcano ilumina aspectos da nossa jornada, apontando direções e escolhas. O tarô te leva para dentro, amplia sua intuição, te tira do automático, te traz profundas reflexões e te conecta imediatamente com a sua essência, com a voz da sua alma. O tarô também amplia sua percepção do mundo. Quando meditamos com os arcanos do tarô, aumentamos a nossa percepção, ou seja, a nossa capacidade de interpretar tudo que está no nosso entorno. É a tomada real de consciência, consciência no sentido integral, holístico. Portanto, tudo que está no nosso entorno, mas também nossa intuição e as nossas sensações internas. Isso seria não apenas se perceber no mundo, mas ser no mundo. Entender como é de verdade sua presença no mundo. E aí é muito importante que fique uma pergunta para nós. Estamos aqui para ocupar espaço, para obedecer regras e ordens impostas para nós, ou para sermos soma nesse mundo? Essa é uma pergunta que só com o autoconhecimento é possível responder de verdade. E o tarô é a sua chave de acesso. Seja bem-vindo a essa jornada. Olá! Seja bem-vindo à Semana do Tarô, a primeira Semana do Tarô que eu faço. Então seja muito bem-vindo, é muito bom te ter aqui e que eu possa clarear um pouquinho para você o que é o tarô, porque para mim, gente, é um caminho na minha vida, sabe? É uma ferramenta que entrou para ficar. Então eu espero que para vocês também faça muito sentido e que pelo menos alguma coisa vocês absorvam e sirva para vocês, para a caminhada de vocês. Bom, vamos lá, né? São tantas coisas que me perguntam que eu resolvi fazer essa semana do tarô até para dar uma clareada para todo mundo, né? O pessoal fala, ai Rose, mas eu não posso fazer curso de tarô porque eu não tenho intuição suficiente. Gente, vocês vão ver, tem intuição, mas tem a questão também do estudo, né? Das cartas. A gente acessa o inconsciente quando a gente está jogando o tarô, seja para nós, seja para outra pessoa, né? Então é muito profundo, requer sim uma sensibilidade, mas é uma sensibilidade que todos nós temos. Não precisa ser uma pessoa diferente para conseguir jogar tarô, todos nós podemos. Inclusive para nós mesmos, para apontar caminhos para a nossa vida, para nos direcionar no que precisamos fazer. Quantas vezes já aconteceu de, vamos supor, eu vou dar um curso, eu vou lá, eu tiro uma carta perguntando, e aí? Como que eu tenho que chegar nesse evento? Como que eu devo conduzir esse evento? E a carta sempre me respondeu, me dando um norte. Então eu digo que o tarô ele é uma bússola. Ele é uma bússola para que você consiga se guiar, tanto na sua vida profissional, pessoal, amorosa, enfim, como um todo. Bom, mas e aí, né? De onde surgiu? Toda carta é um tarô? Não. Então, gente, isso também é uma grande confusão, até porque tem muitos oráculos. Vamos pegar aqui oráculos como todos os tipos de adivinhação, tá? Então, pedras que são usadas para a parte de adivinhação, é um oráculo, borra de café, todas as cartas possíveis e imagináveis, né, as runas, são métodos, são formas, ferramentas de adivinhação, e que é chamado de oráculo, tá? Agora, o tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô, certo? Por quê? Porque o tarô, ele segue uma especificação.
Então, o tarô, para ser um tarô, ele tem que ter... Tá de ponta cabeça. Ele tem que ter 22 arcanos maiores e ele tem que ter 56 cartas, que são chamados arcanos menores e cartas da corte, tá? Então, se não tiver essa estrutura, não é tarô. E olha, eu vou falar isso porque, gente, eu já comprei um tarô uma vez, estava escrito tarô. Tá escrito tarô, então é tarô. Só que não era um tarô, né? Então, tem que tomar um cuidado, sempre olhar, né? Eu era novata, então eu fui no embalo. Mas é sempre legal olhar, né, na embalagem e tudo mais, o que está dizendo lá. E aí você vai ver, tá, tem os 22 arcanos maiores, tem os 56 arcanos menores, mais cartas da corte. Tá? Se tivesse estrutura, aí sim é um tarô. Se não tivesse estrutura, é um oráculo, não é um tarô, tá? Bom, e aí, o que acontece? Muita gente quer saber de onde veio o tarô, então, né? De onde veio essa ideia de tarô. O tarô é muito antigo, mas ele não surgiu como um oráculo. O tarô, ele surgiu, na verdade, como um jogo. E as imagens eram criadas por artistas renomados. Então, ele não foi criado, olha, eu estou criando aqui um jogo, um método de avaliação que vai se chamar tarô. Não foi assim. Mas com o tempo, acho que as pessoas começaram a olhar e falar, opa, tem alguma coisa aqui que não é só um jogo, né? Tem algo mais, tem algo ali que, olha... E aí, com o tempo, se transformou no que nós temos hoje, que é o tarô. Inclusive, antes, as cartas nem eram numeradas, né? E hoje elas são numeradas. Bom, e o que acontece com essas cartas que elas servem para o nosso autoconhecimento? Bom, primeira coisa, né? Os arcanos, eles trazem. Detalhe, vocês sabem o que é arcano? Arcano significa mistérios, tá? Então, cada um deles traz uma série de mistérios. Por isso que eu falo muito para os meus alunos, quando for comprar um deck também é a forma de dizer que é o baralho de tarô, né? Então é o deck. Então, quando for comprar, olha as cartas, porque essas cartas têm que conversar com vocês. Se essa carta for só bonita e ela não conversar com você, você vai ter dificuldade para interpretar esse arcano, tá? É lógico que é tudo estudo, sua intuição também fala muito, mas é preciso que exista uma sintonia. Nossa, eu já vi, assim, decks maravilhosos de tarô, mas de bater o olho e falar, olha, é lindo, mas eu não conseguiria ler com esse arcano, com esse deck. Porque ele não conversa comigo. Tem um, inclusive, que foi o primeiro que eu comprei. Gente, sabe aquela pessoa que vai, como fez, né, o curso de tarô, foi apresentada para o tarô, primeira coisa que você quer é comprar um deck para você. Aí eu fui lá, né, na livraria, comprei um deck, escolhi o das bruxas, que eu falei que tem vários das bruxas, né, mas eu escolhi um das bruxas e falei, é esse aqui, eu vou levar porque ele tem um pentagrama maravilhoso e não sei o quê. Gente, até hoje eu não consegui usar ele. Para vocês terem ideia, ele é bonito sim, mas ele não conversa comigo. Então, inclusive o que eu uso muito, desde que eu comecei a trabalhar com tarô e que está comigo já há longos anos, e eu não troquei ele até hoje, tadinho, tá caindo aos pedaços, né? É o Rider-Waite, que é esse daqui, que é um dos mais tradicionais. Eu gosto muito dele, eu tenho outros, mas na hora da leitura é ele que está ali comigo, né? Eu já criei uma força ali com ele e nossa, eu medito com outros, mas para trabalhar na leitura é o Rider-Waite. Bom, então o que acontece? Cada deck, né? Cada arcano, ele traz os seus mistérios. Então, por que é interessante fazer um curso, por exemplo, de tarô e não dar um Google só para você ir lá ver o que está dizendo da carta? Porque seria fácil, né? Vou lá na inteligência artificial, vou lá no Google, dou um Google e deixa eu ver o que diz essa carta. Mas não é assim. Essa carta ela vai acessar o seu inconsciente. Então, cada elemento aqui presente nessa carta é importante para você. E quando você medita com esse arcano, vai vindo à tona do seu inconsciente as coisas que precisam se tornar conscientes na tua vida. Então, por exemplo, até para exemplificar melhor, né? Por exemplo, o louco. O louco é o começo da jornada. Então, ele é o arcano 0 ou 22. Vocês percebem pela carta, ele tá lá super alegrão, né? Ele está andando na beira
de um abismo, super alegre. Olha lá o que ele carrega nas mãos, é só uma trouxinha, uma florzinha na mão e tem um cachorrinho ali super serelepe do lado. Bom, cada elemento desse que eu falei tem um significado e tem uma leitura. Então, quando a gente estuda o arcano, a gente vai trazer cada elemento desse aí para compor a leitura. E no dia a dia, você sabendo isso daí, você pode pegar esse arcano e aí você vai ver naquele momento o que elemento ali que está conversando mais com você. Qual é a real mensagem que você precisa receber. Então, é uma forma também de meditação. Porque quando você tá ali com o arcano, é uma conversa que você tá tendo com ele. Você tá, sabe, olhando, é como se fosse conversando no espelho, conversando com um amigo. Enfim, você tá conversando com ele, dialogando com ele. Na verdade, você tá dialogando com o seu inconsciente. Olha que lindo isso, né? Então é uma forma profunda de meditação e de reflexão sobre a vida, sobre seus caminhos. Bom, mas e aí? Então é só intuição, Rose? Não, é estudo e intuição. É preciso os dois elementos, porque senão você vai ser ou aquela pessoa rasa, que vai virar a carta e vai falar assim: ah, então, o louco é uma nova jornada. É a leitura pronta ali, o raso. Enquanto que se você tiver estudo mais a sua intuição, você vai olhar para aquele arcano e você vai realmente interpretar o que ele está querendo te dizer. Que vai muito além das palavrinhas prontas. Entende? Inclusive, eu sou uma pessoa muito São Tomé, sabe, gente? Muito São Tomé. Eu sou aquele tipo de pessoa que a pessoa, vamos supor, você vira pra mim e fala assim: olha, Rose, essa terapia aqui é maravilhosa, faz que eu, nossa, eu te indico. Eu não vou fazer direto. Desculpa aí, eu confio em você. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu vou olhar mais umas duas vezes, vou perceber ali qual que é a parada, sabe? Tipo, vou chegando aos pouquinhos, vou vendo qual que é, antes de adentrar ali naquela coisa, naquela situação e tudo mais. Eu sou assim. Então, o universo foi tão fantástico que quando o tarô entrou na minha vida, ele chegou chegando. E aí eu vou até contar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem como o tarô atua. Bom, desde muito pequena, que eu já sou dos Paranauê, né? A minha tia, ela era mãe de santo, ela jogava cartas, eu achava que era tarô na época, e não era baralho cigano, depois que eu aprendi a diferenciar. E ela levava as cartas em casa e a gente conversava sobre tudo, sobre umbanda, sobre magia, sobre cartas, né? Sobre fazia uma tiragem para outra, ela me ensinava um monte de coisa e eu era adolescente nessa época. Aí, beleza, fui crescendo e me distanciei uma época também de tudo isso, depois retomei, mas até então eu não tinha conhecido o tarô, eu tinha conhecido oráculos. E aí foi em 2015, 2014 eu acho, 2014, 2015, por aí, foi 2015. Em 2015 eu fiz um curso e teve um módulo do curso que foi tarô. E aí eu fui apresentada ao tarô. E foi muito interessante porque no final do módulo, a professora muito querida virou para mim e falou assim, falou para todos, né? Tirem um arcano, que esse arcano vai conduzir vocês nos meses seguintes. E aí todo mundo tirando o sol, o mundo, né, a força. E a pessoa aqui, né, vai lá e me tira quem? A morte. Imagina, né? Para quem não conhecia tarô, tava começando agora. Para quem não conhece tarô, a morte, nossa, traz um pânico, né? Traz assim, ai meu Deus do céu, o que que essa morte foi sair pra mim, né? Então assim, houve um batidinho no coração. Mas tudo bem, falei, tá, vamos ver o que que essa morte vai me apresentar ao longo do ano, vamos ver qual que é desse tarô. A morte, gente, só antes de contar o que aconteceu na sequência, o arcano à morte, né, vou achar ele aqui, ele não vai falar propriamente de morte física. Ele pode até sim ser morte, pode. Mas normalmente é uma transformação, na maioria das vezes. É uma transformação, uma renovação, algo que você precisa desapegar. Uma mudança que você vai ter de algo que vai deixar de fazer sentido e algo que vai entrar na sua vida, né? Então existe aí, é como as estações, não é? A gente tem o outono onde as folhas caem, o inverno onde ocorre como se fosse uma morte, não é? E aí na primavera renasce, né? As coisas voltam a ter vida e no verão as coisas estão no seu ápice. Até que novamente vem o outono e as folhas vão voltar a cair. Aí, né? E aí vai, o ciclo vai. Então, a morte, ela traz essas finalizações de ciclos,
Inclusive, a nossa vida é assim, não é? Nós temos as nossas fases, nós temos os nossos ciclos. A mulher, então, ela vive isso todos os meses, porque ela tem o ciclo menstrual dela, que também faz esse trajeto. Então, a morte, ela aborda tudo isso. É, mas assim, assusta. Quem não conhece, fica assustado quando sai a morte. Mas eu falei, bom, tá, vamos ver qual que é dessa morte. Bom, gente, os meses seguintes, como foram? Acho que foi no mesmo mês, ou um pouco mais depois, nesse ano, eu perdi o meu cachorro, eu perdi uma gata, que era a minha preferidinha. Eu saí de um terreno, fui para um outro. Eu rompi, terminei um relacionamento de 7 anos. E tudo isso, gente, depois desse arcano. Então, quando alguém me pergunta se o tarô ele é de previsão de futuro, né, tipo de fatos que vão acontecer, não, ele é uma bússola. Então, ali estava me mostrando, olha, você vai passar por processos de profundas transformações. Então, esteja preparada para passar por essas transformações. Foi isso que eu deveria, na época, ter entendido. Só que, na época, eu era novata, né? Era novata e, para mim, foi muito difícil passar por essa morte. Tanto por essas mortes, né? Foram várias. Então, por que eu tô contando isso para vocês? Porque talvez se o tarot tivesse entrado de uma maneira mais suavezinha, eu não tivesse levado tão a sério o quanto é profundo a ação dele na nossa vida. E o quanto ele pode ser um diferencial na nossa vida. Porque, por exemplo, hoje, na minha apostila de tarô, o que eu faço? Eu falo do arcano e depois eu passo uma série de reflexões para a pessoa fazer sobre aquele arcano, como que ele está na tua vida. Então a pessoa vai refletir como que aquilo está atuando na vida dela. E num segundo momento, eu passo orientações para ela de como lidar com as situações desse arcano. Então aí entra óleos essenciais, florais, aromaterapia, né, que é a parte de óleos essenciais, enfim, meditações, tudo que eu puder passar para ajudar a pessoa a vivenciar aquele arcano, está lá. Então, fica mais fácil da pessoa viver o que ela vai ter que viver. Porque aqui, quando mostrou para mim, vamos supor, se eu tivesse a leitura que eu tenho hoje, eu ia falar, opa, tem profundas transformações aí a caminho. Então eu já ia ficar atenta e na primeira necessidade já ia usar um óleo essencial, um floral, alguma coisa para me ajudar, né? Então essa é a diferença de você usar o tarô sem grandes conhecimentos e usar o tarô com profundidade como autoconhecimento e como terapia para você, como terapia na sua vida. Entende? Bom, gente, eu não vou me alongar muito nessa aula de hoje, não. Hoje eu queria realmente trazer para vocês um pouquinho do que é o tarô, de onde surgiu, não é? A diferença do tarô para os outros oráculos e um pouquinho do meu caminho no tarô. E detalhe, tá? Quando eu aprendi o tarô, não pensa que eu aprendi e já falei, nossa, vou atender Deus e o mundo e tudo mais. Não, eu usava o tarô no começo só para mim, para autoconhecimento. Eu abria para mim, eu tirava dúvidas, eu pedia clareza das coisas, era só para mim. E aí a vida também teve que dar um pontapé na minha bunda para que eu começasse a atender mesmo, porque por mim ia ficar só para mim mesmo e tava tudo certo. Mas não, a vida, isso aí eu conto no outro dia para vocês. A vida teve que dar um empurrãozinho ali, vai minha filha, vai que você tem que passar isso daqui para muita gente. E foi assim que o tarô entrou e ficou. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. As dúvidas que vocês tenham do que eu falei, me mandem. A próxima aula nós vamos falar mais sobre o tarô. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, manda para mim, que daí eu incluo nas próximas aulas. Grande beijo, eu sou Rose Oliveira e assim falei.